Oba, tudo bom? Olá pessoal, estamos aguardando nosso convidado de hoje, o Rogério. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém manda um tchauzinho, alguma coisa para saber que vocês estão ouvindo bem. Beleza, obrigado. Beleza. Bom, enquanto o Rogério não entra, vou introduzir o assunto. Fala, Luciano. O assunto de hoje, então, vamos falar sobre síndrome do impacto. A síndrome do impacto pode acometer tanto nossos ombros quanto o quadril e tem algumas peculiaridades diferentes. Como eu sempre gostei de falar, existe sempre uma correlação entre a anatomia e a função. Então, eu convidei o Rogério hoje para a gente fazer essa live e falar sobre isso, no sentido de fazer um casamento. Eu vou estar falando da parte clínica, da maneira do que a gente consulta, dos sintomas, etc. E ele vai entrar com a correlação clínica anatômica. E aí fazer essa união desses saberes, que é muito importante. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar publicamente, eu falo. Não tem como falar de exame clínico ortopédico ou exame do aparelho músculo-esquelético sem falar em anatomia. E a anatomia é uma coisa que com muita frequência a gente acaba deixando de lado, se a gente não trabalha com isso no dia a dia. Acaba que a gente tem no primeiro ano da faculdade de medicina e aí depois um pouco se fala da anatomia em si. E sem lembrar da anatomia fica muito mais complicado. Então, por exemplo, na anatomia muscular, se eu sei origem e inserção, eu entendo a função. Se eu entendo a função, eu consigo correlacionar com a história do paciente. E se eu consigo correlacionar com a história do paciente, fica mais fácil de deduzir o que provocou aquele problema. Se foi a maneira como a pessoa se deitou, a maneira como virou, a maneira como levantou. E aí então a gente começa a estudar o movimento e com isso a gente consegue orientar melhor o nosso paciente. Por quê? Porque nem tudo se resolve com remédio. Às vezes uma simples orientação faz toda a diferença. Exemplo disso, só falar para o hipertenso que ele tem que evitar de comer sal, tem que começar a acabar com o sedentarismo, perder a barriga, iniciar uma atividade física. Isso às vezes já salva a pessoa. Você falar para um paciente diabético que ele não pode mais comer açúcar, ou ele tem que dar preferência a outras coisas, às vezes você salva a vida do paciente. Então, é isso que é importante lembrar, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Estamos aguardando então o Rogério entrar. Rogério é nosso convidado de hoje, tá? Vou mandar um recado aqui para ele pelo WhatsApp. Bom, eu vou comentar também. As perguntas que vocês fazem são extremamente importantes e produtivas. Na medida que a gente for falando, vão surgindo dúvidas e perguntas que vocês queiram fazer. Anotem para no final a gente poder então interagir um pouco mais. É sempre interessante a gente falar durante os 30, 40 minutos. Boa noite, André. E aí depois abrir para as perguntas e interagir, porque daí às vezes a sua pergunta ela pode ser a mesma pergunta de outra pessoa que também está nos assistindo. Então, nunca menospreze o poder de uma boa pergunta. Às vezes ela faz a aula ficar muito mais interessante. Eu falei aqui com o Rogério, está entrando agora então. Você fica de olho no horário, 21h30. Ó, a sala tá cheia. Oi, Clênio. Ô, Cadu, tudo bom? Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Fortes, eu sou médico de família.
E uma das coisas que eu divulgo muito é sobre o diagnóstico e manejo das dores musculoesqueléticas mais comuns no nosso dia a dia. Aí entrou ele aqui. Então, eu estava me apresentando, meu nome é Alexandre, sou médico de família, eu tenho me dedicado ao estudo e ensino da medicina musculoesquelética. Tá aí o cara, por dentro do Rogério, tudo bom? E aí, Alexandre, firme? Firme, cara. Então, fiz uma breve introdução do tema da nossa temática de hoje, que vai falar de síndrome do impacto do ombro e do quadril, me apresentei brevemente. Eu gostaria que você se apresentasse também para os nossos públicos, quem não te conhece, né, e falar um pouquinho do seu trabalho também, que é bem bacana. Boa. Pro pessoal aí do Músculo Esquelética, muito boa a página. Tá de parabéns, Alexandre. Pô, Eu cara, sou o obrigado. Rogério Gozzi, sou fisioterapeuta, tenho um canal de anatomia, onde eu posto videoaulas, a galera entra lá para estudar, e tem uma galerinha aí que gosta do assunto. E agora você apresenta para o meu público aí, Alexandre, por favor. Então, deixa eu aproveitar e falar um pouquinho. Para quem não conhece o Rogério, ele não só dá aula de anatomia. Ele tem uma coisa que eu gostei muito e que eu procuro fazer também. Ele dá aula de maneira diferente. A didática dele é mais coerente, é mais interessante, mais divertida. E o estudo da anatomia é essencial para conhecer e entender as principais dores musculoesqueléticas. Então, para o pessoal que acompanha o Anatomia Fácil, meu nome é Alexandre, sou médico de família, sou especialista em medicina de família, e nos últimos 10 anos eu venho me dedicando a ensinar outros médicos como diagnosticar e cuidar de pessoas com dor. Dor no ombro, dor no cotovelo, dor na coluna, dor no joelho, as dores mais comuns do dia a dia. Eu não falo de exceção à regra, eu falo aqui do que é feijão com arroz. E grande parte do que eu advogo, do que eu defendo é que a anatomia é o primeiro degrau da escada. Se você não lembra da anatomia, não dá para seguir adiante. E é por isso que eu resolvi fazer esse convite hoje para o Rogério, para a gente mostrar como que é importante lembrar e relembrar da anatomia. E mais do que lembrar e relembrar, é tomar gosto pelo estudo da anatomia. E é por isso que eu quis te convidar para cá hoje, Rogério. Eu tava numa live no YouTube agora, Alexandre. Aí o título da live é Como aprender anatomia sem gostar de ler. É, que a gente conhece os alunos, né? Aí a gente já fala, porque o cara já entra numa expectativa. Aí eu sempre falo uma coisa pro pessoal. É possível aprender sem gostar de ler? É. É recomendável? Não. Aí eu passo uma técnica para eles aprenderem desenhando e pintando, que funciona, né? Que ontem eu fiz uma aula de plexo braquial, que é uma das coisas que a galera tem mais medo. Aí eu falei, é o seguinte, ó, eu vou pôr a imagem de plexo braquial aqui na tela, você vai pausar a tela e desenhar. A galera começou a me mandar os desenhos aqui, cara, ficou sensacional. E deu certo, dá certo, é aprendendo, Sim, desenhando. Pô, sim. foi legal demais, cara. Eu acredito no seguinte, a gente aprende muito mais quando a gente está brincando, quando a gente está se divertindo. Então, tornar o aprendizado uma coisa divertida, eu acho fantástico. Quando eu dou aula, quando eu faço curso, uma das coisas que os alunos adoram fazer é o paciente simulado. Então, primeiro eu faço a aula inteira, eu introduzo o assunto, demonstro, treino junto com eles, é pronto. Agora vamos ao paciente simulado. Eu falo assim, olha, meu nome é Dona Maria, eu tenho 70 anos de idade, eu estou com 180 quilos, eu estou com dor no joelho. Eu vim aqui porque eu quero tomar um remédio e melhorar. E deixo eles que vocês são os meus médicos. A gente faz esse faz de conta. E aí, na brincadeira desse faz de conta, vai desenvolvendo, vão surgindo as dúvidas. E aí fica bem divertido, bem mais legal aprender assim. Essa é o que eu admiro no seu trabalho. Bacana. Você é médico, você dá aula para médicos, né? Aqui no meu canal, Alexandre, tem uma galera da medicina e um monte de médico formado aqui. Que Qual que é o legal. recado que você dá para a galera aí que tá começando, tá no método PBL agora, né? Que o pessoal tem que aprender sozinho, né? Tá diferente do ensino tradicional, que eu acho que é assim que tem que ser mesmo. PBL, É melhor. eu gosto desse. E Sim, qual o que é a teu recado mensagem que você dá para... Você vai dar uma mensagem de fé ou você vai afundar os caras no Não, lodo? não, vou botar para cima. Até porque assim, comigo funciona melhor assim. Não adianta pegar de cara um Harrison, um Cécio, que são aqueles livros, textos clássicos da medicina, e o cara vai começar a estudar por ali. Pô, o cara vai esmiuçar até a rebimboca da parafuseta. Não.
Começa com uma coisa mais simples. Entendeu? Simples, aí vai buscar um conhecimento um pouco mais aprofundado. Descobrir um pouquinho mais, aí você começa a entrar em artigo científico. Descobrir um pouco mais, aí vai entrar em pesquisa. Não cai de cara em cima de estudar caso clínico, ensaio randomizado. Para quem está iniciando, começa devagar, pega leve, permita-se aprender devagar. E não é uma corrida isso aqui, é uma maratona. Então, o aprendizado, para quem está na área da saúde, não é só na época da faculdade. Até hoje eu estou aprendendo, eu tenho 20 anos de formado. Então, tem que adquirir gosto pelo estudo. Então, a dica que eu dou é o seguinte: encontre uma maneira de gostar desse assunto. Ah, mas isso é muito chato. Então, faça com que isso seja interessante. Encontre alguma coisa que torne esse estudo relevante para você. O cara perguntou para mim hoje assim: Ô, Rogério, tô no primeiro ano, tô começando, qual livro é melhor? O Moore ou o Gray? Eu falei, você tá louco? Nenhum dos dois para você. É esse aqui, ó. Tá ao contrário ali, tá? Eu leio em antimorfo. Mas é Anatomia para colorido, tá? Entendi de colorir. colorir, né? Tá em preto e branco É o isso que eu tô negócio. falando. Começa Desenha. simples mesmo. É alfabetização. Você está começando um idioma novo, você está começando palavras novas, o cara vai começar a falar em latim e grego. Então tem que Bom, ir aos poucos. talvez você saiba melhor que eu, mas na época da faculdade eu lembrava que alguém tinha comentado assim: para você criar uma língua nova, um idioma novo, você precisa de aproximadamente 2.000 palavras novas. Dentro da medicina, no todo, existem aproximadamente 6.000 termos novos. Então, assim, é difícil mesmo, assim. A saúde é uma coisa complexa, não é? Não queira sair da faculdade sabendo tudo, que isso é surreal, não existe. Mas, bom, não vamos nos alongar muito, que a gente tem bastante coisa para falar, tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas. Então, pessoal, nosso tema hoje é falar sobre síndrome do impacto no ombro e síndrome do impacto no quadril. E o Rogério coloca de maneira bem interessante assim: o ombro e quadril são articulações muito parecidas, tem muitas similaridades. E agora a gente vai estar fazendo essa troca, né? Então eu vou comentar uma coisa, eu gostaria que o Rogério comentasse. Você tinha uma aula sobre o Rogério, você falava isso, que você mostrava como que o cotovelo é parecido com o joelho, como que o punho é parecido com o tornozelo e o ombro com o quadril. E aí, então, que tal a gente introduzir falando o que é síndrome do impacto? Então, eu gosto de fazer essas analogias, principalmente para o cara entender melhor como é que é. Se a gente entender ombro e quadril, você tem duas articulações que têm a mesma forma. São esferoides. Então, é bola e cavidade. Então, a gente tem uma do quadril que ela é mais encaixada no acetábulo. Tem o labrum também, o pessoal às vezes esquece disso. Também o pessoal tem lesão labral no quadril. Só que no ombro a gente tem uma cavidade glenoide rasa, então precisa de um labro maior para abraçar a cabeça do húmero, mas eles são muito parecidos na porção proximal. Inclusive os pontos de inserção muscular, eles são muito parecidos. Tem uma dica que eu passo para a galera, principalmente nessa região do ombro e quadril, que é assim: o músculo, quando atravessa uma articulação pela parte anterior, ele é flexor. Existem exceções no corpo, mas a maior parte dos flexores estão na parte da frente do corpo. Os extensores estão atrás, tem tudo isso, mas tem uma coisa interessante que o pessoal não percebe, que é assim: quando o músculo atravessa uma articulação no sentido transversal, ele é rotador. Então, se a gente perceber tanto no ombro quanto no quadril, né, a musculatura glútea, os profundos do quadril, que são rotadores externos, músculos do manguito rotador, todos eles têm suas fibras no sentido transversal. Então, isso é uma regra que a gente usa, que às vezes o cara não sabe bem qual é a ação de um músculo. Então, se você tem um músculo transversal a uma articulação ou oblíquo, ele é um músculo rotador. Então, essas regiões, como fazem muitos movimentos, então, esse movimento capsular de rotação também é um movimento que não pode ser negligenciado, né? E aí a gente tem no ombro lá a síndrome do impacto, que é a síndrome do impacto mais famosa, né? O impacto subacromial, tem várias formas de adquirir isso, mas basicamente o cara tem que entender que os tendões passam por um túnel. E quando a pessoa tem um acrômio com um formato mais ganchado, isso tende a ter mais pinçamentos, tanto do supraespinal quanto do bíceps braquial também, na passagem pelo ligamento coracoacromial. Então, basicamente, assim, quando a gente fala, só para concluir,
o que a gente chama de síndrome do impacto, né, que o pessoal que é físio recebe um diagnóstico médico. Síndrome do impacto reflete 3 patologias: bursite subacromial, tendinite ou tenossinovite do supra e tenossinovite ou tendinite de bíceps. Então, são as 3 condições que pode estar as 3 numa pessoa só ou uma separadamente da outra, né? Vou pegar um pouco dos ganchos que você falou e fazer algumas correlações com a nossa parte prática. Então, você falou da estrutura anatômica da cabeça de um osso entrando na cavidade do outro. A articulação do ombro é a articulação que tem a maior amplitude de movimento do corpo. Já a do quadril, ela é diferente, um pouquinho mais fechada aqui. Tanto que um dos problemas da síndrome do impacto é que justamente aqui, onde a cabeça do fêmur vai se encaixar, ele pode ser um pouquinho mais fechado. E isso é que provoca a impactação. Já na região do ombro, onde eu tenho a cavidade, a articulação glenohumeral, ela é muito rasa, ela é muito superficial. E por conta disso, que é muito mais fácil a gente ver uma luxação do ombro do que no quadril. Quantas pessoas já ouviram falar, ou tem algum conhecido que já deslocou o ombro? Aliás, quando eu falar deslocar, tá errado, é luxou, tá? Luxou. Quem já luxou o ombro? Eu já ouvi falar, é comum. E quem já luxou o quadril? Isso é raro. É muito mais fácil você fraturar o fêmur do que você luxar ele. Mas aí voltando... O quadril geralmente é congênita, né? Sim, mas é na criancinha, no bebê, recém-nascido. Estou falando em adulto. Eu estou só querendo mostrar a questão da correlação da cavidade glenoide com relação ao acetábulo. O acetábulo mais profundo e confere uma estabilidade maior. E é interessante que para gerar até um lance bacana, para você gerar uma luxação no ombro, o movimento de luxação do ombro é rotação externa e abdução. No quadril é o contrário, é rotação interna e adução. Então, o esquema de coaptação da articulação coxo-femoral é diferente da articulação glenohumeral. Então, muda totalmente a terapia. Então, é interessante também, é um detalhe importante aí da anatomia dessas 2 articulações que são parecidas, mas funcionalmente são totalmente diferentes, né? Vou pegar agora um outro gancho, uma outra coisa que você falou, das 3 patologias que frequentemente acompanham a síndrome do impacto do ombro, que é a bursite subacromial, a tenossinovite do bíceps e a tendinopatia do supra. Eu vou falar isso porque eu vejo com muita frequência a maioria dos meus colegas médicos, quando vão examinar alguém com dor no ombro, pedirem uma ultrassonografia do ombro, sem examinar o paciente. E aí, o que eu garanto para todo mundo? Se você tem alguém com dor no ombro, se você pedir uma ultrassonografia, mais de 90% das vezes vai vir esse laudo para você. Bursite subacromial e tendinopatia do supraespinal. Isso é disparada a queixa mais comum que eu vejo. Então, assim, se não examinar o paciente antes para determinar de onde está vindo a fonte de nocicepção, se for se deparar apenas com o resultado do exame de imagem, muita chance você vai acabar errando o diagnóstico. Por quê? Essa história que ele falou da síndrome do impacto no ombro. Então, está aqui a cabeça do húmero e a cavidade glenoide. O húmero ele pode ser tracionado para cima ou pode ficar estabilizado aqui dentro. Então, as forças de tração que estão agindo aqui na cavidade glenohumeral, eu tenho de um lado o deltoide, que está puxando o húmero para cima. E de outro lado, o manguito rotador, que está segurando a cabeça do húmero contra a cavidade glenoide. Se o manguito está fraco, não tem ninguém para fazer oposição ao deltoide, portanto ele sobe. E no que ele sobe, ele acaba esmagando a bursa subacromial e o tendão do supraespinal. E aí é lógico que vai ter. Por quê? Porque ninguém malha ninguém malha manguito rotador. Ou estou errado? Você conhece gente que malha manguito rotador na academia? Não, cara, por incrível que pareça, eu vejo uns caras fazendo. Eu não faço. Eu acho que exercício é um saco. Mas eu tenho visto uns caras fazendo, que nem fazer antebraço também. Mas tem cara que faz. Mas sabe quem faz exercício assim na academia? O cara que já lesou o ombro um dia. Que aí ele foi para fisioterapia e ele falou, ó, você tem que fazer isso aí, senão você vai ficar ferrado a vida inteira. Aí ele começa a fazer. A gente aprende pela dor, né? Então, pela instabilidade também. Então, às vezes o cara, na necessidade, eu acho que ele acaba fazendo esses exercícios de rotação aí. Por que você não aproveita então e comenta? Eu falei agora então do porquê da bursite subacromial da tendinopatia do supra. Por que você não comenta da tenossinovite do bíceps, já que fazendo as correlações com a anatomia?
Então, o bíceps é interessante diferenciar, né? Porque quando a pessoa tem uma tendinopatia do supraespinal, ele fica inserido bem na parte de cima do tubérculo maior, atrás dele tem a inserção do redondo do infraespinal, e não é incomum a pessoa ter uma lesão associada de infra. Porque às vezes existe uma lesão completa de supra com uma lesão parcial de infra, e a lesão do infra fica negligenciada, porque o movimento de rotação externa não é um movimento funcional. E aí o cara acaba tratando só o supra e acaba tendo uma tendinopatia crônica no infraespinal, que posteriormente gera muita dor no ombro também. Então é um tipo de ruptura negligenciada também, que eu acho que é importante de falar aí no ombro. Porque quando fala de supra, ele está envolvido no início da abdução, então o exame clínico é simples. Você falou do pessoal que pede ultrassonografia, ressonância já na hora, mas é porque o profissional ele não está acostumado com a avaliação. Eu converso com um monte de colegas e assim, a gente tem uma linha de raciocínio bem parecida. A coisa mais importante para você determinar o sucesso de uma terapia é uma avaliação bem feita. Então, quando o cara faz uma avaliação bem feita, consegue determinar exatamente que o cara tem uma alteração no supra só pelo exame físico, ele não precisa fazer mais nada, não precisa nem pedir exame. Porque é super fácil, né? Você pede uma... Para o pessoal que não tem experiência ainda no assunto, é assim, ó. Quando o paciente tem uma lesão no supra, você pede para ele começar uma abdução, você fala para a pessoa, abre o braço aí. Aí ele falou, ah, meu braço está normal. Aí ele faz assim, ó. Faz assim, levanta o ombro, né? Batata. O cara levanta o ombro, entorta inteiro, e fala, tá jóia o exercício aí. Então, acontece isso, é um diagnóstico. E para bíceps a gente usa um movimento de flexão. Então, o movimento de flexão já é um movimento funcional. Então, a impactação do bíceps e a lesão do bíceps na inserção com a cavidade glenoide lá em cima, às vezes gera uma lesão no labrum, que é a slap lesion. Então, também é uma lesão também que é uma lesão importante do ombro, né? Não é uma lesão por impactação, mas é um tipo de ruptura parcial do tendão ali, né? Uma vez eu estava trabalhando e uma técnica de enfermagem pediu que eu desse uma olhada no laudo da tomografia dela, para ela tinha uma dor crônica no ombro. E aí eu fui lá, não sabia nada disso, né? Eu fui direto na conclusão. A conclusão, slap lesion. Aí eu, que diabos é slap? Aí liguei para amigo meu que é ortopedista, cara, o que é slap? Cara, não sei. Eu assim, porra, fudeu, né? Aí comecei a pesquisar e eu entendi o que era slap. Então, para quem não conhece, slap é uma sigla que significa superior, labrum, from anterior to posterior. É um mecanismo de lesão, é do arremesso, né? Então, o bíceps faz um movimento de frenagem do movimento de arremesso. Então, é muito comum em jogadores que fazem esportes que mexem com arremesso, ou com saco, jogador de tênis, de vôlei, de beisebol, tem muito essa questão de arremesso de muita potência. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Você falou em músculo funcional. Esse conceito, para mim, eu não conheço. O que define se o movimento é funcional ou não? Então, a maior parte dos movimentos funcionais que a gente faz é assim. Quando a gente fala de membro superior e membro inferior, que nem assim, eu costumo fazer anatomia comparada, né? Eu pego aqui o membro inferior e o superior. Se você pegar a parte proximal do húmero e do fêmur, é muito parecido. A articulação coxo-femoral, a glenomeral. O que difere os dois na forma? A sua função. Porque uma coisa em anatomia que a gente classifica bastante é assim, a forma de uma estrutura determina a sua função, e a sua função determina a sua forma. Então, a gente verifica que o membro inferior ele foi feito para quê? Para deambulação, para andar. Então, a gente vai ter uma carga no joelho, no quadril e na coluna, que são compatíveis com o movimento da caminhada. Então, o que é funcional para a articulação coxo-femoral, no que diz respeito à terapia, é a marcha. Então, a marcha é funcional. Às vezes a gente começa a fazer em terapia um monte de movimentos loucos, assim,
que não são movimentos funcionais. Então, o que é Ah, funcional? entendi. É você colocar a coxa para frente e o pé no chão. Isso é funcional. No membro superior, o que é movimento funcional? A gente, quando trabalha os movimentos principalmente a articulação do ombro, lesões de punho também, a gente trabalha movimentos do dia a dia do camarada. Movimento para comer, pentear o cabelo, essas coisas. Então, no membro superior, os movimentos funcionais, eles ocorrem em flexão de ombro, flexão de cotovelo e flexão de punho, né? A tríplice flexão. Então, Aham. são os movimentos funcionais, tanto que a gente tem mais musculatura envolvida nesse movimento, e a musculatura flexora do membro superior é mais forte também. Isso torna ela mais funcional. Que nem a extensão do membro superior não é funcional, né? A gente não vai andar assim na rua, né? Então é muito mais funcional a gente fazer movimentos em flexão mesmo. Então aí a gente Legal. acaba fazendo esse trabalho, né? Você faz mais fortalecimento em flexão para trabalhar a parte funcional do cara. Porque às vezes você pega uma das coisas. Ó, eu vou te falar porque, pelo que eu vi em pacientes e por experiência própria, né? Primeiro que os caras falavam, eu trabalhei 6 anos em serviço de mão. E assim, mão é uma coisa impressionante, assim, porque o que a gente pega lá? Você pega desde a tendinite do digitador até o cara que explodiu uma máquina em cima da mão do cara e o cara me aparece com 2 dedos lá. E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa transformar aqueles 2 dedos numa coisa funcional para ele. O que ele precisa fazer? Ele precisa aprender a comer, precisa aprender a pentear o cabelo. É um aprendizado. Cara, o trabalho de mão, eu acho que é o trabalho mais bonito que tem. Das terapeutas de mão e da galera que é terapeuta ocupacional também. Que eu Isso que sempre eu ia esqueço de perguntar. falar dos terapeutas ocupacionais e eles ficam bravos comigo. E eu aprendi muita coisa funcional, assim. Isso aqui é a coisa mais funcional do mundo, ó. Você Sim. fazer pinça e preensão. Isso aqui, quando o pessoal pergunta para mim, fala assim, Rogério, como foi o desenvolvimento do ser humano desde do homem da caverna e o crescimento do cérebro? Sabe o que fez o cérebro humano crescer tanto? A mão. Se a gente perceber, a diferença do macaco e do ser humano está na mão. O movimento funcional da mão do ser humano permitiu ao ser humano elaborar uma quantidade enorme de ferramentas, que hoje a gente conhece essas ferramentas, que eles quebravam pedras, faziam tudo aquilo. E esse desenvolvimento funcional da mão, ele aumentou o volume do cérebro como? Aumentando a sensibilidade da mão e aumentando a inervação motora. Porque a quantidade de placa motora que a gente tem nos músculos do antebraço é muito maior do que a gente tem no músculo da coxa, por exemplo. Sim. 1 centímetro cúbico na mão, em relação à sensibilidade, equivale a toda a região das costas, em quantidade de fibras nervosas sensitivas. Então, a comunicação do cérebro com a mão é uma coisa impressionante. A partir do momento que o Homo sapiens começou a desenvolver ferramentas, o cérebro começou a desenvolver de uma forma absurda, né? Então era assim, o homem das cavernas era um cérebro pequeno e mandíbula grande. Para quê? A partir do momento que o ser humano conseguiu fazer uma ferramenta e gerar fogo, isso aqui, ó, Aham. o que ele começou a fazer com a comida? A comida começou a ficar mais molinha. E aí os dentes começaram a ficar também obsoletos, né? Diminuiu a arcada, só que o cérebro aumentou. É interessante isso. A Nunca relação tinha pensado. cérebro-mandíbula, né? Cara, tem umas coisas históricas que são muito loucas, assim. Então, o membro superior está muito envolvido com o desenvolvimento cerebral de uma pessoa. Então, eu acho importante pensar no membro superior, ombro, cotovelo, mão, como um elemento funcional e de conexão com o cérebro mesmo. É muito legal essa parte aí. Muito, muito legal. Bom, vamos voltar aqui para o nosso tema, senão daqui a pouco acaba o nosso tempo. Tem uma coisa que eu queria que você comentasse. A principal mecanismo da síndrome do impacto do ombro, a causa mais comum, é uma deficiência, algum problema ou a diminuição da força do manguito rotador. Mas no quadril é mais um problema anatômico. Ou é o tipo pincer ou o tipo Kami. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. No quadril, a questão do quadril,
quando dá uma sobrecarga, eu vou só falar sobre sobrecargas, que nem no membro superior, que a gente fala de movimentos funcionais. No membro inferior, quando a gente começa a ter a impactação, né, o impacto coxo-femoral, é diferente do impacto do ombro. Então, quando a gente fala de impactação, o pessoal lembra de impacto subacromial, beleza. O impacto coxo-femoral é interessante porque a gente tem como posso falar? Uma alavanca diferente entre a cabeça do fêmur e o trocânter. Então, uma coisa que pode elucidar o que a pessoa está tendo de impactação coxo-femoral realmente o tamanho do colo do fêmur e a angulação do colo do fêmur. Então, é bem observado que pessoas que têm coxa vara, né, que você tem a coxa valga, que é um colo mais longo e mais apontando para cima, do que uma pessoa que tem coxa vara, que é um colo curto, só que é um colo praticamente transversal. Isso gera muita impactação na parte superior da articulação coxo-femoral. Aí detona o labrum, detona a cápsula articular, detona a cartilagem articular. Então é uma coisa que, assim, quando a gente fala de impactação, eu acho que a origem é diferente, né? Eu acho que é importante explicar para a galera que a origem é diferente. Então, quando de um lado eu tenho a marcha, né, no membro inferior, e no membro superior eu tenho o excesso de amplitude e acrômios ganchados, né? Então, eu acho que para a gente explicar essas impactações, o importante é falar da anatomia do lugar, né? Eu acho que a forma que vai determinar a lesão que a pessoa vai ter, tanto no quadril quanto no ombro. Então, eu acho que é uma coisa de forma mesmo. Estava pensando, inclusive, na questão do tratamento. Porque a síndrome do impacto, eu acredito que com fisioterapia, fortalecimento muscular, resolva grande parte dos problemas do ombro. Mas no quadril, eu não sei, acredito que seja mais uma causa cirúrgica, não é não? Então, o quadril... Como é que lida com o síndrome de impacto coxo-femoral? O quadril é um problema. É assim, quadril e joelho são dois lugares onde a gente tem um problema sério e as pessoas não pensam disso. Assim, no joelho é assim, ó, anatomicamente, a parte medial do joelho é mais baixa. Então, o côndilo femoral é mais baixo na parte medial. E a parte lateral é mais alta. O menisco medial ele tem um formato mais aberto, ele não tem um bom amortecimento. Então, a própria forma do côndilo medial do fêmur permite com que as artroses femorais no joelho impactem mais a região medial. Se você pega um joelho de um cara que acabou de operar numa cirurgia, você olha a cartilagem articular dele, você não acredita. Você vê a parte medial toda destruída, a parte lateral praticamente íntegra. A mesma coisa é na articulação coxo-femoral. Você pega a parte superior da coxo-femoral, ela é mais desgastada que a parte inferior. Lógico. Então, existe um reforço muscular da cápsula para minimizar esses problemas, mas às vezes não é o suficiente, né? É o que você falou. É a musculatura que tem que estar forte ali, segurando a articulação no lugar, e tem aqueles 3 ligamentos de reforço lá. O iliofemoral, o isquiofemoral e o pubofemoral. Eles dão uma segurada ali, mas no quadril e joelho é sobrepeso, não tem jeito. E geralmente é cirúrgico, cara. Quadril é fogo. Quando começa a dar problema, a melhor opção mesmo, quando está com artrose, as coisas, mesmo que você faça exercícios, fortalecimento, uma coisa a gente sabe, né? Você ter artrose não significa que você vai ter dor a vida inteira. Se você tem um bom fortalecimento muscular e estabilidade articular, você consegue um alívio da dor. Só que a gente depende também do grau que está a artrose do cara. Então, geralmente, a artrose de quadril ela evolui muito rápido, porque as pessoas que têm esse tipo de artrose, elas não têm aptidão pelo fortalecimento da região. E aí a articulação fica mais instável e começa a ter mais desgaste, né? Então, membro inferior é sobrecarga. Você falou isso agora, eu vou fazer uma comparação, me veio à mente. Essa coisa de ter uma musculatura instável, um desgaste maior pela mobilização articular, me fez pensar a pessoa que está fazendo uma corrida com um calçado muito largo.
eu botar um tênis muito largo, muito grande no meu pé vai ficar sambando ali dentro, vai acabar criando bolha. Sim, e quando você está com o pé doendo, você começa a sobrecarregar as articulações de cima, né? Joelho e quadril. Então, tem muita coisa que a gente vê em corrida. Você vê, por exemplo, outro dia eu estava até conversando com um amigo meu que é fisioterapeuta. Agora se fala muito do valgo dinâmico, né? O cara, quando Ah, corre, dá o valgo dinâmico. Não, mas aí você conversa com um, o valgo dinâmico é danoso para o joelho. Não, mas o valgo dinâmico é funcional. Aí me perguntaram outro dia, falou, o que você acha dessa celeuma do valgo dinâmico? Porque a gente estava conversando sobre terapia, né? Atletas. Aí você pega lá um atleta que ele já está acostumado a correr daquele jeito e tem o valgo dinâmico. E aí a gente estava vendo uns estudos que corrigiram o valgo dinâmico de alguns atletas, só que qual que foi o preço que eles pagaram? Caiu o rendimento dos caras. Então ele não está sim. acostumado a correr corretamente, ele corre do jeito que ele sabe. Então a questão é a seguinte, fortalece e vendo o que dá, porque o que o cara precisa ali é rendimento. Então tem umas coisas que são interessantes assim. Tem que ver o objetivo do paciente, né? Então, mas aí tem duas coisas. Uma, você está comparando atleta. Atleta, por definição, já é uma pessoa que tem um bom preparo físico e condicionamento. O que eu estava falando são de pessoas do dia a dia. A dona Maria ali na esquina, o seu João, que é gordo, enfim, fumante, diabético, é sedentário, tem 70 anos de idade. Eu acho que outra coisa que você falou assim, uma coisa é o cara aprendeu a correr daquele jeito e continua. É a questão da resposta adaptativa ou a mal adaptativa. A gente pode ter alterações no nosso corpo, no nosso equilíbrio corporal e estar bem adaptado a isso. Por exemplo, uma vez eu atendi um cara que ele, por incrível que pareça, mostra a foto, ele tinha uma cifose lombar e não sentia dor nenhuma. Por quê? Não sei, mas o cara dava 7 horas de aula de Kung Fu todo dia. É para mexer no cara desse? Não, deixa o cara feliz, pô. Vai mexer, o cara tá todo bem adaptado aquilo ali, né? Não, cifose lombar é uma coisa que você não vê todo dia. Eu tenho a Isso é foto, atendi esse cara abençoada. bizarro. Cara, eu nunca vi isso aí. Eu Só vou te vi em mostrar, pô. Vou artigo, assim. compartilhar contigo. Não, eu já, assim, já ouvi casos de retificação torácica, lordose torácica, mas a cifose lombar, eu pessoalmente, eu nunca tive o desprazer de ver. Bom, a felicidade é que o cara não tinha nenhum sintoma, então deixa, né? Pra falar o quê? O cara é desse jeito, o Então, cara deixa ele ser feliz. é que você vê, né? Você vê, aí a gente pensa, eu sempre penso na parte funcional. É aquela coisa, você falar com a pessoa, você falar com a tiazinha da esquina lá, que está com dor no quadril. Se você conversar com ela, com certeza ela vai falar assim, o que você quer? Eu quero ficar sem dor. E aí a mulher tem 130 quilos e a gente sabe, se você perder 10 quilos, a dor vai embora. É uma coisa impressionante. Para membro inferior, quando o pessoal fica muito em cima de terapia, não sei o que, falou, ó, perder peso. Mas como perder peso se o cara não vai conseguir fazer uma atividade direito? Então, Acabou, cara. tem muitas coisas que a gente precisa orientar as pessoas, né? É que eu não atendo pessoas há muitos anos, ó, Alexandre. Eu parei em 2007. Eu sou só professor hoje em dia. Hoje em dia eu me atualizo pelos meus colegas que atendem mesmo a parte clínica, né? Para ficar atualizado na coisa, né? Aham. E é interessante como as coisas mudam todos os dias, assim, principalmente em parte terapêutica. E como hoje em dia o pessoal está usando a parte funcional para tratamento dos pacientes. Vou comentar duas coisas sobre isso, então. Tem um trabalho de um anatomista canadense chamado Thomas Myers, que ele fala dos trilhos anatômicos. Ele fala muito sobre a face, a liberação miofacial. Talvez você já tenha ouvido falar. E no estudo dele, ele fala exatamente isso, como que o seu corpo é capaz de se adaptar às mais variadas condições e situações diferentes. E essa adaptabilidade é o que nos torna tão versáteis. A questão é permitir o tempo necessário para que o seu corpo possa se adaptar. E o exemplo clássico é, eu estou sedentário, entrei na academia, no dia seguinte estou todo arrebentado, doído. Por quê? Porque todo o meu equilíbrio miofacial está tendo que se reconfigurar para se adaptar a uma nova estrutura, uma nova forma, uma nova sobrecarga. Então essa era uma coisa.
É a questão da adaptabilidade das pessoas. Algumas têm uma resposta bem adaptada, outras têm uma resposta mal adaptativa. E a outra, não sei se você já ouviu falar, mas tem uma especialidade nova dentro da medicina, chamada medicina do estilo de vida, Lifestyle Medicine, e que é baseada em cima de 4 pilares: atividade física, alimentação baseada em plantas, técnicas de respiração e relaxamento, mindfulness, e melhoria da qualidade de sono. Então, são 4 coisas que, se todo mundo fizer, uma alimentação saudável, atividade física, dormir bem e aprender a relaxar a mente, já resolve muito problema, sem ter que tratar nada, atuando muito mais na prevenção. Isso é muito bacana e fala muito de acordo com tudo isso que a gente está falando. Essa especialidade, ela tem no Brasil também? É feita no Brasil ou é fora? Tem É programas de residência? pós-graduação à distância que você pode fazer. Grande parte do curso você faz à distância, mas tem que fazer a parte presencial também. Mas no Brasil tem a Associação Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, é bem interessante. Então, eu estou comentando, Muito assim, porque bom. como tem muita gente já ouvindo, eu acho importante que as pessoas saibam que existe isso, porque é uma coisa bem recente dentro da medicina, e eu acho que tem tudo a ver com o momento atual que a gente está seguindo, né? A mudança de padrões. A gente vem de uma geração onde o normal era tomar um comprimido, e a gente está criando uma geração onde o normal passa a ser orientar hábitos saudáveis, que passa a ser a primeira medida do terapêutica, né? Não adianta tratar se o cara não perde peso. Não, que as coisas mudaram muito. Só para você ter uma ideia, eu não sei se eu tô velho, mas na minha época, não, sério, quando eu me formei em 2002, vai fazer 20 anos. Nós dois, eu também. Então, naquela época, então eu estou conversando com alguém, então a gente vai ser meio nostálgico aqui. Eu lembro que quando se falava em exercício de extensão da coluna, era uma coisa que era proibida de falar. Hoje não, hoje você tem É para exercícios de movimentar, extensão da né? coluna. Não, na época, se você falava de fazer uma extensão resistida, não, vai machucar o disco. Aí os estudos mostraram que não é bem assim. Existe o efeito protetor. Agora a gente sabe que a extensão é protetora. E a gente Aham. passou muitos anos com isso. Eu lembro que meus professores, não, esse movimento, ó, melhor não, hein? Melhor evitar. Então, as coisas vão mudando. Então, a gente tem que se Mas isso que é adaptar a isso. apaixonante disso, né? O negócio não é a mesma coisa sempre, toda hora muda. Ô, Alexandre, deixa eu te perguntar, na visão da medicina que você trabalha, como é feito o tratamento das síndromes do impacto, tanto do ombro quanto do quadril? Qual é o tratamento que você faz? Porque tem muita gente que está falando aqui que tem dor no quadril, dor na coluna. Como que a pessoa pode fazer isso, o tratamento em casa, principalmente agora, nessa época que não é recomendável se deslocar para fazer uma terapia? E como que as pessoas podem fazer uma melhora de dor no ombro, quadril e coluna em casa? Então, eu vou te dar uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim tem a ver com a realidade em que eu estou inserido, que são os médicos de família e a atenção primária. Quando eu digo atenção primária, estou falando de posto de saúde, em essência. Tá? Quando chega alguém com síndrome do impacto, se o médico que está na atenção primária fizer o diagnóstico, que já é uma coisa não muito comum, o próximo passo é encaminhar. Ele já encaminha para o fisioterapeuta ou, mais frequentemente, encaminha direto para o ortopedista. Porque a grande tendência, e é isso que eu estou levantando minha bandeira, que eu estou advogando, é que a gente tem que aprender um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Porque qualquer coisa musculoesquelética que chega na atenção primária vai direto para o ortopedista, sem ter uma avaliação se aquele caso é cirúrgico ou não. Aí o que acontece? O cara demora 1 ou 2 anos para chegar numa consulta com o ortopedista, quando chega lá, ou o problema já cronificou, já foi embora. De qualquer forma, ele manda o paciente voltar para o posto de saúde e pegar um novo encaminhamento de fisioterapia. Aí faz o novo encaminhamento até chegar na fisioterapia, mais 6 meses, 1 ano. E aí o problema já está mais que cronificado, né? Então, isso é o que acontece na grande maioria das vezes que eu vejo. E o que nós médicos acabamos fazendo? Prescrevendo anti-inflamatório, porque é isso que eles nos ensinam na faculdade. E aí, o que é a boa notícia? Boa notícia é que eu encontrei uma maneira de avaliar bem simples. Então, da mesma maneira que você consegue simplificar as coisas, eu também vou dar uma dica aqui, simplificar. Quando a gente pensa nas síndromes dolorosas, o que eu tenho que pensar? A IASP, International Association for the Study of Pain, diz que existem 3 tipos de dor. A dor nociceptiva, a nociplástica e a neuropática.
Eu vou simplificar, tem alguns autores que simplificam, eu prefiro a simplificação. A dor inflamatória é um tipo de dor nociceptiva, e a dor miofacial, vou falar dessas duas. Então, quando eu tenho uma tendinopatia, quer seja aguda ou crônica, isso é uma inflamação. Eu tenho uma lesão tecidual. Se eu tenho lesão tecidual, eu tenho uma reação inflamatória, que vai sensibilizar aquela região toda. E aí, então, o que é a característica da dor inflamatória? A dor dói apenas localmente. A dor não irradia, ela não é referenciada à distância. Portanto, se eu tenho uma dor aqui, se eu sei que essa dor fica bem entre o tubérculo maior e menor número, eu sei que aqui passa a cabeça longa do bíceps. Então, eu tenho uma tendinopatia da cabeça longa do bíceps. E se eu apertar aqui, a dor dói só aqui, ela não espalha no braço todo. Então, essa é uma grande dica. A dor inflamatória não irradia. Ela piora quando eu estresso aquela estrutura ou quando eu comprimo ela. Aí existe uma outra coisa que é a dor miofacial. A dor miofacial é caracterizada por uma disfunção neuromuscular, onde eu tenho pontos gatilho que mantêm os sarcômeros encurtados e, portanto, aquela fibra muscular fica encurtada. Isso provoca uma disfunção que vai alterar tanto a amplitude de movimento quanto a força. E uma outra característica da dor miofacial é que a dor é caracterizada por um ponto gatilho no músculo. E esse ponto gatilho produz uma dor referida à distância. Então, por exemplo, a dor miofacial do supraespinal é referida bem aqui, bem em cima do acrômio, mas também no cotovelo. Então, o paciente chega para você e fala, eu estou com dor no cotovelo e no ombro. E aí você vai pensar, se você raciocinar em termos de lesão inflamatória, não faz sentido uma dor que dói só aqui e aqui, e não pega o meio do braço. E aí fica esquisito, sabe? O paciente que tem uma dor miofacial no infraespinal sente uma dor na face anterior e lateral do braço. E aí, se você for pensar em termos de dor inflamatória, também não faz sentido. Então, a dica que eu tenho, que eu diria que é a boa notícia, é isso. Se a gente aprender a olhar para as dores, para esses diagnósticos, tendo um olhar um pouco mais abrangente, a gente acerta muito mais. Porque a gente está habituado a pensar apenas em termos de dor inflamatória. A gente não fala muito das outras dores, no caso, as nociplásticas. E aí, então, o tratamento é completamente diferente. Então, se a dor realmente for inflamatória, o que eu vejo, o que a gente faz na atenção primária? Orienta a fazer repouso, porque se é inflamatório e agudo, é importante fazer o repouso para diminuir o estresse. O anti-inflamatório, dependendo do caso, um relaxante muscular, orientações com relação aos fatores perpetuantes da dor. Então, na grande maioria das vezes, tem a ver com a medicina do trabalho. Então, lesão por esforço repetitivo. Esse tem que afastar a pessoa do trabalho. Acaba que a principal forma que nós temos de manejar esses casos são afastando o trabalho, dando remédio para a dor e ajudando a pessoa a dormir melhor. E aí depois orientando a procurar um fisioterapeuta para dar continuidade. Mas ainda assim é muito restrito. Aí quando alguém conhece essas síndromes dolorosas e aprende a diagnosticar melhor, ele entende que se não for inflamatório, não adianta dar anti-inflamatório. Entende? Porque na faculdade eles ensinam pra gente, tá doendo, prescreve um anti-inflamatório, vai resolver. E não melhora. Só melhora se a dor for inflamatória. Eu tenho duas histórias sobre síndrome dolorosa miofacial. No membro superior e no inferior. Quando a pessoa tem dor cervical que evolui para o braço, a gente considera isso, né? É diagnosticado como cervicobraquialgia, né? Só que a cervicobraquialgia ela pode ser de origem neurológica do plexo braquial, pinçamento medular ou radicular, ou pode ser também por contratura muscular e dor referida. Então, o problema diagnóstico ainda está aí. Então, o profissional às vezes não sabe diferenciar quando essa dor que a pessoa está sentindo, que está evoluindo para o membro superior, é de origem muscular, né, síndrome dolorosa, ou de origem neurológica, a partir do plexo. No membro inferior é interessante porque você tem a lombociatalgia. E não necessariamente, pelo fato de ter o nome, né, ciatalgia, não necessariamente o ciático está envolvido. Quando eu atendia o Alexandre, a gente fez um levantamento uma vez, que a gente começou a atender os pacientes com lombociatalgia. Qual que era a lógica? Que eu era recém-formado, ainda não tinha muita experiência, e eu trabalhava numa clínica de ortopedia. Eu recebia os diagnósticos, era assim, lombalgia, lombociatalgia ou ciatalgia. A lombociatalgia é interessante porque quando fala de ciatalgia, o cara já pensa no ciático, né?
A gente Sim. fez um levantamento que 60% dos diagnósticos que a gente tinha lá de ciatalgias não eram de origem do ciático. Eram dores musculares na Referido. musculatura paravertebral, gerando uma dor referida. E aí a avaliação era mal feita em que sentido? O paciente relatava, eu tenho dor nas costas que irradia para as pernas. Se o cara perguntasse assim, ó, dói como? É fisgada e queimação ou é formigamento e dormência? Você já matou o assunto. Se é Sim. formigamento e dormência, aí é ciático. Se não tiver formigamento nem dormência, a gente descobriu que a maior parte não tinha. Era síndrome dolorosa com dor referida. Então agora eu vou te trazer um pouco para o meu mundo. E quando você pergunta isso, é fisgada, dormência, e o paciente vira e fala assim, é uma dor chuchada, é uma dor Puxada? cansada, é uma dor esquisita, é uma dor maluca. E quando ele responde isso, o que você conclui? Que Entendeu a isso minha aí realidade? Como é que é? é coisa de catarinense, isso aí? Cara, não, na verdade, chuchada do Nordeste. Catarinense fala que tá Ah, magoado. tá magoado? Tá, tem milhões de expressões diferentes, cara. Quando você vai para o interior, então, você vai para a roça, as maneiras que as pessoas têm de explicar. Outro dia um falou para mim assim, não, parece que... Como é que é? Parece, é como uma picada de percevejo. Assim, não faço a menor ideia do que está falando. Nunca Isso vi é um muito percevejo. legal, sabe? É engraçado isso aí. Essas são Mas as isso boas que você histórias, né? comentou, só aproveitar e fazer um gancho que é bem bacana. O padrão de referência da dor, ela pode seguir um padrão esclerotômico, pode seguir um padrão miotômico, ou pode seguir um padrão esclerótomo, miótomo e dermátomo. Dermato. Isso. Então, assim, se pegou uma raiz nervosa, está pensando ela, vai seguir o trajeto de um dermátomo. Agora, se pegou, por exemplo, você falou da dor lombar. Se você tem uma dor discogênica, é um padrão de radiação esclerotômica. Se tem uma dor miofacial, é um padrão de referência da dor miotômica. Então, são coisas diferentes que também pouca gente fala. Aí é a avaliação, porque quando eu falo para os alunos, né, que o pessoal tem dificuldade de entender miótomo e dermátomo, na verdade isso o cara vai utilizar na parte de avaliação. Você vai avaliar um segmento medular ou uma raiz nervosa ali, usando dermátomos e miótomos, né? Não é uma coisa que a Mas a gente questão usa é no que dia a ninguém dia. ensina a avaliar isso, cara. Sabe, Entende? Assim, eu eu fui estava aprender gravando isso uma há aula, 5 anos atrás. não, eu estava gravando uma aula, até foi ontem isso aí, que eu estou gravando a parte de inervação do membro superior, e aí eu tive que pegar o seguinte, diferenciar para o cara a área de inervação cutânea dos nervos periféricos, então a área de inervação do radial, do músculo cutâneo, do que é dermátomo. O pessoal ainda confunde dermátomo com inervação cutânea de ramo terminal. Então, precisa melhorar essa parte avaliativa ainda Precisa do melhorar a maneira como profissional. está sendo ensinado, entendeu? Porque até então, a maneira clássica de ensinar é isso aqui é assim, assim, assado, decore. E aí não dá, né, cara? Cara, é uma coisa tão simples que a gente vê e fala, mas por que essa dúvida? Acho que a dúvida foi plantada na cabeça do cara e ele nunca vai conseguir sair disso, né? Ô, Alexandre, eu vou só. O Calmon aqui, olha que legal isso aqui, ó. Ele Mano, descobriu recentemente que tem a perna curta, 1,3 centímetros, e é difícil treinar descalço e até mesmo caminhar. É uma coisa interessante de membro inferior, assim. muito. É, que eu ia até falar para o Calmon, para acalmar ele, né? Acalmar o Calmon. Ô, Calmon, 1,5 centímetros, 1 centímetro a 1,5 centímetros de diferença nos membros, ainda é considerado um desvio padrão. Então, todo mundo tem uma diferença entre os membros. Só que quando é maior que 2,5, aí é para você se preocupar, meu filho. Então, fica tranquilo. E usa um tênis com uma palmilha pequena aí que sua vida vai melhorar. Tem uma maneira bem simples de ele fazer isso. Você pega uma revista e pisa com a perna menor em cima dessa revista e vai virando as páginas até encontrar a altura certa. E aí ele sabe mais ou menos a altura da palmilha que ele tem que colocar dentro do calçado. Mas tem uma outra coisa que é interessante comentar com ele, que é aquela história da resposta adaptativa ou mal adaptativa. Então, se ele tem uma anormalidade estrutural,
mas ele está bem adaptado a isso não vai ser um problema. A questão é como que ele vai se adaptar para seguir adiante com isso. Ou ele coloca a palmilha e faz um treino específico, de preferência com um bom fisioterapeuta, para ajudar a adaptar ele melhor a isso, né? Agora, que a diferença dos membros inferiores é um grande fator perpetuante do miofascial, do glúteo médio e mínimo, não tem, e quadrado lombar é fatal. Aí é efeito cascata, né? De baixo para cima. É, É interessante. o dominó. Sabe como eu tratava esporão calcâneo dos meus pacientes, Alexandre? Meus Como? pacientes eram muito pobres. Eu atendia numa clínica, uma época, que era aqui na Zona Sul de São Paulo, e atendia planos de saúde que eram mais baratos, tudo, plano empresa. Então, eram pessoas muito pobres, né? E assim, a gente chegava lá, o cara com esporão, essas coisas. Uma coisa que alivia para ele ter uma recuperação da dor do esporão é palmilha. Mas se eu for recomendar uma palmilha de silicone para o cara, ele não tem 200, 300 reais para pagar. E aí o Não. cara pensa, ou eu compro a cesta básica ou eu compro uma palmilha. Aí a gente fazia uma palmilha com espuma Scott Brite. A gente pegava a espuminha de louça normal, cortava no formato do calçado e falava, você vai andar com isso aí. Era melhor Fantástico. que palmilha, rapaz. Melhor que palmilha. Então tem soluções simples do dia a dia que eu acho Tem, que dá pra gente ajudar as pessoas, né? tem isso que eu acho bacana, é usar a criatividade. Deixa eu te interromper aqui, olha só, nós temos mais 4 minutos de live. Quer aproveitar e deixar aberto alguma pergunta que alguém tenha feito aí para a gente conversar, tentar trocar uma ideia? Vamos ver aqui tô rodando as perguntas aqui. Ou a gente fecha essa live e abre uma outra para ver as perguntas. Não, Porque o aqui papo está muito bom, né? já vai rolar aqui. Peraí. Que o pessoal tá elogiando, hein? Grande Alexandre, esse cara é bom, esse é meu amigo. Não tem cara de ator de novela mexicana? Esse cara é meu amigo. Hein? Ah, bom demais aqui. A galera tá Bom, o falando que pessoal está gostou reclamando que não da. tem mais vaga para o seu curso de anatomia. Ah, acabou. Acabou na quinta-feira passada. Acabou. Não tem Viu? jeito não. Se é bom, é assim, acaba rápido. Meu, isso aí acabou rápido esse, hein? Acabou em 10 horas, Alexandre, as vagas. Uau! Abrimos às 9 da manhã, às 7 da noite, já era. Que bom, cara. Esse Agora, resultado direto do seu trabalho. Parabéns. não sei quando agora. Ô, Alexandre, Bacana. dá um recado final para a galera aqui do meu canal, então, se apresenta aí e convida o pessoal Pô, para se inscrever no seu canal e no seu Insta aí. beleza. Então é o seguinte, pessoal, quem está acompanhando aí o Anatomia Fácil, aproveitem essa oportunidade, porque a anatomia é a base de tudo. E vocês têm aqui na frente de vocês um cara que encontrou uma maneira didática, simples, de aprender uma coisa que fizeram complicado. Não é para ser complicado, mas quem inventou essa bodega inventou de maneira complicada, nunca se preocupou em fazer de maneira didática. E vocês têm aqui na frente de vocês um cara que encontrou várias maneiras didáticas e simples, e ele consegue correlacionar com o dia a dia, que é o que torna mais interessante. Então, quando você tem que apenas decorar uma coisa sem fazer sentido, vai embora rapidinho. Agora, quando aquilo faz sentido para você, você incorpora esse conhecimento e carrega para o resto da carreira. E é isso que é importante. A anatomia é a base de tudo. Vamos Pessoal, precisar encerrar, então. sigam o Alexandre aí, @músculo-esquelética. E também participem da Semana da Anatomia Fácil, que vai rolar dos dias 18 a 25 de maio. O link Não está na percam. minha bio, hein? Um convite para o pessoal aqui. Convite para a Rogério, galera. muito obrigado. Foi muito bacana. O papo está bom demais. Por mim, eu passando horas aqui conversando contigo. Quero agradecer a todo mundo que apareceu aqui também, que mandou seus comentários. Vou tentar responder eles depois. E fica um forte abraço para todo mundo. Uma boa noite. Cara, obrigado pelo convite, Alexandre. É um prazer. Sempre que precisar é só chamar. Tamo junto. Valeu. Até mais. Boa noite. Um abraço.